Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixoto, o daily vlog do Quatro Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante pra você saber. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Tá liberado a almoçar! E vamos fazer a parcial aqui da corrida para os 1000 membros, que vai desbloquear uma nova temporada do Quatro Coisas original, que deu nome a esse canal, que vai chegar com exclusividade para os membros do canal. Então, já garanta a sua entrada, o seu ingresso, sendo membro agora mesmo a partir de R$ 2,99. Bora falar de Wolverine, porque tá tendo um movimento aí de... aquela velha questão que envolve muitos quadrinistas, que é créditos. Talvez o exemplo mais famoso seja do Bill Finger e do Bob Kane, na criação do Batman. O Batman foi criado por esses dois artistas, e durante muito tempo, durante muitas décadas, somente o Bob Kane foi creditado em lançamentos do Batman, filmes e desenhos animados e tal. Só recentemente, mais precisamente no Batman vs Superman do Snyder, é que o Bill Finger foi creditado pela primeira vez como criador do Batman. E foi uma luta de muitos e muitos anos dos parentes do Bill Finger para ter o crédito dele no personagem. E agora o Wolverine está passando por uma coisa semelhante, porque o Wolverine ele é creditado, a princípio, ao Len Wein, ao Herb Trimple e ao John Romita. Porque o Wolverine não foi um personagem criado para ter uma história própria, um quadrinho próprio, né? Ele começa como um coadjuvante do Hulk, numa briga do Hulk com o Wendigo, e o Wolverine entra no meio da briga. E a partir dali foi o estopim. O personagem ficou muito popular, aí foi para os X-Men, aí ganhou uma revista própria, aí ganhou filme, aí virou um fenômeno de popularidade que é hoje. E agora, no novo filme do Deadpool e Wolverine, pela primeira vez, Wolverine será acreditado para Roy Thomas, que foi o editor da revista da Marvel na época em que o Wolverine foi criado. E diz a mitologia que o Roy Thomas deu algumas orientações e deu algumas sugestões para o Wolverine que se tornaram fundamentais na criação do personagem, na popularidade do personagem. Então o Roy Thomas deveria ser acreditado também como um quarto criador do Wolverine. Agora o Wolverine é acreditado para Len Wein, para o Herb Trimple, para o John Romita e finalmente para o Roy Thomas, que era editor da Marvel nesse momento. Isso causou uma revolta entre os criadores de quadrinhos, entre eles o Rob Liefeld, é um deles, que protestaram sobre essa mudança. Por quê? Não que o Roy Thomas não tenha tido alguma influência na criação do Wolverine. Como editor, ele tinha autoridade para mexer, para sugerir, para trocar coisas, mas não é padrão da indústria, não é padrão do meio de quadrinistas que o editor seja creditado pela criação do personagem. Isso não é padrão, isso não acontece. Geralmente o editor ele tem obrigação de orientar, ele tem obrigação de fazer notas, ele tem obrigação de filtrar o que os criadores estão trazendo, mas isso não faz dele um criador do personagem. Então o Roy Thomas estaria indevidamente sendo creditado como criador do Wolverine, e ele não é. Ele só era o líder da equipe que criou o Wolverine. É isso. E ele não teria crédito nisso, porque ele foi, pela força do cargo dele, é que ele se envolveu na criação do personagem. Mas ele não partiu de algo instintivo, de algo espontâneo na criação do Wolverine. Bem, o Wolverine mudou muito desde que ele foi criado. Como eu falei aqui, ele era um coadjuvante, uma história do Hulk, ganhou vida própria, ganhou quadrinhos próprios, ganhou filmes, ganhou séries animadas e enfim. Ele é um personagem que mudou pra caramba. E que tem muitos criadores. Se você colocar o que o Frank Miller, por exemplo, incluiu no mito do Wolverine, o Frank Miller deveria ser criador do Wolverine também. Aí o negócio vai ficar gigante. Todo mundo mexeu um pouquinho no Wolverine e merece ser acreditado como criador. Então, pelo que eu li aqui, que os outros Michael Wade, que os outros autores estão falando, me parece que é algo muito fora do padrão que está acontecendo. Que não é comum isso acontecer. E que pode abrir um precedente para então qualquer editor
querer colocar o nome dele na criação de personagens. E então o editor da época do Batman pode ser criador do Batman também. Quanto vale ser o criador de um personagem? Muito pouco. Por exemplo, o Rob Liefeld é contra e não teve nenhuma voz na hora de permitir ou não permitir que os créditos do Wolverine apareçam no filme do Deadpool, que é a criação dele. E, aliás, a própria criação do Deadpool é muito isso. O Deadpool foi criado como um personagem que não tinha nada a ver com o que ele é hoje. O Rob Liefeld inventou o Deadpool, sim, inventou o nome, inventou a aparência dele. Certo, inventou. O Deadpool hoje é bem parecido com o Deadpool quando ele surgiu. E quando ele surgiu, ele era uma cópia barata do Exterminador da DC. Com o tempo, é que a parte cômica, a parte de quebra da quarta parede, os elementos que fazem o Deadpool ser popular, que foram incluídos. E nenhum desses aí que incluíram os elementos mais populares do Deadpool são creditados como criador. O criador do Deadpool é o Fábio Nicenza e o Rob Liefeld. Mudou. Então, o editor da Marvel na época poderia ser o criador do Deadpool. Quem inventou outros elementos do Deadpool poderia entrar como criador também. Então, é preciso uma regra clara, uma regra que diminua o tamanho de gente que é considerado o criador de um personagem, porque ele passa na mão de muita gente. E também, o que eu estava dizendo aqui, quanto vale ser o criador do personagem? Muito pouco. Por quê? Porque quando você cria um personagem para uma editora, os direitos do personagem são da editora. Isso é um problema que a gente vê muitas vezes. Eu comentei aqui no canal algumas vezes também. O criador do Soldado Invernal outro dia estava se queixando que ele não ganhou nenhum obrigado quando adaptaram o personagem para o cinema. O criador do Venom também não ganha nada. Os direitos do Venom são da Marvel. Então não vale muita coisa, mas é um crédito para o autor. E a esposa viúva do Lin Wen, que morreu há pouco tempo, está bastante chateada com essas mudanças, que vai entrar agora em vigor com o Deadpool e Wolverine, e vai ficar. Acho que o Wolverine daqui pra frente vai ser creditado ao Roy Thomas sempre. E eu não sei que ponto o Roy Thomas realmente colocou a mão na massa na criação do Wolverine. Se o Wolverine tinha, sei lá, 2 garras, aí o Roy Thomas falou assim, pô, bota 3. E, pô, é uma coisa que o personagem precisa ter. Se o Roy Thomas inventou o nome Wolverine, sei lá, alguma função essencial ele teve para ele estar sendo acreditado dessa maneira, uma coisa que não é comum de acontecer. Mas ninguém explicou bem o que está acontecendo. Só os quadrinistas estão bastante revoltados com essa mudança e xingando muito no Twitter e protestando bastante. Entre eles, o próprio Rob Liefeld, criador do Deadpool. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. E já estão aparecendo na tela opções para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.